Palmas para o Senhor Jesus. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, faz um tempo que eu não trago a palavra, eu estou um pouco nervosa aqui. E a minha mãe me convidou, e daí eu pensei, nossa, mãe, tem que avisar 7 meses antes, que é isso? Para estar preparada. Mas, irmãos, vai ser uma palavra rapidinha. Eu gostaria que os irmãos abrissem um tema, que é Gênesis 41, 38. Diz assim: por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontramos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus, com as palmas para o Senhor Jesus, amém? Irmãos, antes de eu começar a estudar a palavra de Deus, eu fui pesquisar definições sobre o tema, né? E saúde emocional é a capacidade de seguir as emoções e o comportamento, de modo a promover o bem-estar e o equilíbrio. Vou dar um exemplo para os irmãos, rapidinho. Um exemplo é: eu estar triste, tudo bem. O que não está bem é permanecer na tristeza, porque na palavra do Senhor diz que até a tristeza salta de alegria. E daí, irmãos, eu fui pesquisar o que era inteligência espiritual. Aí, irmãos, eu não consegui achar uma definição certinha. E daí eu tirei a conclusão de que se você quer ter a inteligência espiritual ou receber, você tem que perguntar para quem é espiritual. E maior que todos aqui é o Senhor nosso Deus. Então, se os irmãos querem receber inteligência espiritual, saúde emocional, se aproxime do Senhor Jesus. O foco vai ser esse da palavra. Irmãos, na palavra de Deus tem inúmeros homens e mulheres que venceram lutando, por mais que o processo difícil, e não desistiram. E eu vou contar um testemunho para os irmãos do que eu vivi, porque eu senti no coração, irmãos, de contar para os irmãos. Em 2022, eu estava no terceiro ensino médio e eu estava terminando o ensino médio e tinha um Enem. E meu sonho, irmãos, era entrar na faculdade. Só que eu não tinha condições de pagar a faculdade e a única opção era o Enem. Então eu coloquei muito peso sobre isso. Eu falei, eu tenho que tirar nota boa do Enem, ou senão tudo dá errado. Aí, irmãos, chegou novembro de 2022, eu fiz a prova do Enem, 5 horas de duração, eu fiquei 4 horas e alguns minutos, até o último tempo. Aí, irmãos, quando a poeira baixou na noite, né, eu me toquei que eu tinha assinado o acordo da gabinete errada do Enem. E para mim foi um fim, irmãos. Eu chorei horrores. Eu falava com meu pai e com minha mãe: ai, eu assinei o gabinete errado. E para mim era o fim, irmãos. Então o sonho da faculdade já foi lançado fora, irmãos. Para mim, eu não ia fazer faculdade mais. E foi um sonho destruído para mim. E daí, irmãos, chegou em 2023, eu estava desempregada e sem faculdade. Aí, irmãos, eu comecei a ficar muito nervosa. E daí eu chorava muito porque tudo estava dando errado. E eu falava para Deus que eu não estava entendendo o processo que eu estava passando. E eu acabei me afastando um pouco do Senhor. Mas continuei na casa do Senhor, só que esfriou, sabe, irmãos? Aí, o que aconteceu? Eu estava contando para uma amiga minha o que estava acontecendo comigo. E ela falou assim: Vitória, vai ser desenho. Está acontecendo alguma coisa, tá cara, o olho gordo, tá com a plantinha. Eu falei assim: meu Deus, eu estava meio fraca, né? Eu disse: meu Deus. Aí a minha única opção, irmãos, foi me ajoelhar e pedir misericórdia para Deus. E eu tive que me aprofundar, irmãos, no Senhor, porque eu estava aguentando o processo. Eu via meus pais saírem para trabalhar, eu via minha irmã fazer as coisinhas dela, e eu em casa, né, irmãos? E eu enviava currículo e nada. E daí eu comecei a ficar desesperada, irmãos. E começou a nascer bolinhas na minha perna. E eu gostava muito e sangrava. De tão... Estava tenso, né? E daí eu não estava aguentando mais a situação,
eles nada. Eu fui aos pés do Senhor. O único jeito foi os pés do Senhor. Chegou 2023, irmãos, eu fiz o Enem novamente, não assinei a coisa errada, para a glória do Senhor Jesus. Entrei na faculdade em 2024, para a glória do Senhor, estou no segundo ano, graças a Deus. E agora, irmãos, eu vou falar de dois homens que eu admiro muito na palavra do Senhor, que é Caleb e Josué. Em Números 13 diz que Moisés reuniu lá 12 homens, 12 espias, para espiar a terra de Canaã, para ver se a terra era boa, frutífera, como era o povo, se tinha muralhas ou não. E daí, irmãos, foram lá os 12 homens espiar a terra e voltaram, depois de 40 dias, se eu não me engano, e 10 homens falaram: bom, realmente a terra não dá leite e mel, só que lá o povo é enorme, vai acabar com a gente. E começou a reclamar. E daí o povo, irmãos, já começou a entrar em desespero. E eu fui um pouco desse povo, irmãos. Eu vi a dificuldade e comecei a entrar em desespero. Só que, irmãos, tinha Caleb e Josué. Eles rasgaram suas vestes e falaram: a terra é boa, não dá leite e mel. Se o Senhor se alegrar de nós, vamos ver se o Senhor está conosco. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que cada um de nós temos um gigante para derrubar. Eu não sei qual o gigante é dos irmãos. Eu conheço qual é o meu. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que pelos nossos olhos, os olhos carnais, não tem como mesmo, irmãos. Só que pelos olhos espirituais, há uma esperança. Deus está conosco. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é: se achegue no Senhor, se enraize no Senhor para aguentar a tempestade. Irmãos, na nossa geração, é muito fácil a gente ouvir falar que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Eu não estou falando que isso é frescura, porque eu passei por isso. Eu estou falando que os irmãos têm que se cuidar mesmo, porque o Senhor deixou os médicos aqui, os medicamentos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, para não tomar posse dessa doença, dessa enfermidade, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que cura as doenças físicas e as doenças da alma. Porque depressão e ansiedade, irmãos, é uma doença física, é uma doença da alma mesmo. E o único que pode curar é o Senhor nosso Deus. Eu quero deixar para os irmãos isso que Deus colocou no meu coração, é que doenças físicas ou da alma mesmo não é maior que o nosso Deus. Nada é maior que o nosso Deus. Então, assim, eu tenho. Fala assim: não tenho não. Não toma posse, irmão. Falaram para mim uma vez que eu era muito nervosinha e que eu tinha que tomar um remedinho para ficar mais calma. Aí eu falei assim: não. O meu Deus é o Deus que cura, é o meu Deus que liberta. Porque assim, Deus não tem a cura, Deus não tem milagre, Deus é a cura, Deus é a milagre. Então, assim, irmãos, se aproxime do Senhor mesmo. O segredo da nossa vida inteira, da jornada inteira, é se aproximar do Senhor, porque sem Ele a gente não consegue, sem Ele a gente é fraco. Eu sou fraco, irmãos, mas com Ele eu consigo, sabe, irmãos, pelos olhos da fé, ver a esperança, sabe, pastor? Então é isso que eu quero deixar aos irmãos, é bem simples. Já foi falado sobre José, mas é outro homem que eu admiro muito na palavra do Senhor, porque se fosse ele, eu não sei se teria essa força que ele teve, porque os próprios irmãos tramaram a morte dele. Ele foi escravizado, ele foi vendido, ele foi cometido por um crime que não cometeu. E, irmãos, eu não sei se eu conseguiria, mas o segredo da vida dele, eu tenho certeza que ele era um homem de Deus. Eu tenho certeza que ele orava constantemente. Eu tenho certeza que ele tinha um relacionamento saudável com Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é: tenha um relacionamento saudável com Deus e as outras coisas vão se equilibrando. Não toma posse daquilo que Deus não tem para você, que não é para você. Deus é a cura, Deus é o milagre. E nesta manhã, os irmãos vão sair curados em nome de Jesus. Vão ser libertos, irmãos, do Senhor Jesus. E é isso que Deus colocou no coração, irmãos. É muito rápido a palavra, mas se eu falar mais, não vai ser do Espírito Santo, entendeu? Então, foi isso que Deus colocou no coração. Se aproxime do Senhor Jesus Cristo, creia no milagre, e os irmãos eu e os irmãos estamos curados em nome do Senhor Jesus. Eu queria que o Senhor pesquisar, pessoal,